Você sabia que estudos recentes mostram que, hoje em dia, uma pessoa comum passa mais de 3 horas por dia rolando telas? Sem rumo? Isso equivale a mais de 45 dias por ano. Pense nisso, 45 dias inteiros. Sempre acreditei que não devemos permitir que coisas pequenas e insignificantes nos roubem o que realmente importa. Mas deixe-me perguntar com toda a arpano e loa abeidum disocino. Sinceridade. Quanto tempo mais do seu precioso tempo você está disposto a dedicar a atividades que não o aproximam de seus objetivos ou sonhos? Em uma época em que as distrações digitais estão mais poderosas do que nunca, a verdadeira habilidade não está apenas em organizar sua agenda, mas em realmente se apropriar do seu tempo. Então, como você pode fazer com que o tempo sirva a você, em vez de trabalhar contra você? Como você pode garantir que seus dias não sejam preenchidos apenas com tarefas intermináveis, mas que em vez disso você esteja construindo uma vida da qual possa se orgulhar? Meu nome é Jim Ran e neste vídeo vou revelar as estratégias inovadoras que uso para gerenciar o tempo e as sciences. Prioridades. Métodos que já me ajudaram a alcançar a independência financeira e a tranquilidade interior. E fique atento, pois, no final, faremos juntos um exercício prático que o ajudará a recuperar imediatamente o controle sobre o seu tempo. Não perca esta oportunidade. Certa vez, ouvi uma frase que mudou completamente minha perspectiva sobre o tempo. Dinheiro perdido pode ser ganho novamente, tempo perdido nunca. Isso não é apenas um ditado cativante, é uma verdade fundamental da vida. O tempo é a única moeda que é gasta todos os dias, quer aprovemos ou não. Aqui está a ironia. Apesar de ter calendários, lembretes, cronômetros e inúmeros aplicativos para gerenciar cada minuto, a maioria das pessoas hoje se sente mais sobrecarregada, mais distraída e menos produtiva do que nunca. Somos como capitães de navio que, em vez de manter um curso estável, correm atrás de cada centelha no horizonte. Quando eu era mais jovem, acreditava que a produtividade consistia em fazer o máximo possível, mais horas, mais tarefas, mais reuniões. Aprendi que cada dia não deve ser apenas repleto de atividades, mas cuidadosamente construído como um mestre. Sespolbruto antamos sestris ossote, mais ossi para diana contênia, precisasse me de mim que a quante de castre, mais o sestaveli, mais o sestris o sestaveli amos ossote castruís, mais o sestris, mais o sestris o sestave, artesão construindo uma estrutura tijolo por tijolo. Alva tais sestav mias ossochena que mais ossote castaveri ave eu contave. Ais ossote castaveri as ossote castave eu conto mais ossote castave eu conto mais ossote consote castaveli ave eu conto mais ossote castaveli ava tistavelia. Contave avelia avelia. Veria um mestre que age com intenção ou um passageiro arrastado por uma corrente de trivialidades e distrações? Eu o incentivo a refletir honestamente sobre isso hoje. Trata-se de ter a disciplina de dizer não ao que não importa, e sim ao que realmente o impulsiona para frente. É a arte de distinguir o essencial do meramente importante e deixar o resto de lado. A outro ponto-chave, devemos abandonar a ilusão de que chegaremos lá mais tarde. Quando comecei a transformar minha própria vida, passei a fazer uma pergunta simples antes de cada ação: isso me aproxima ou afasta do meu objetivo? O resultado foi impressionante. Cerca de 80% das tarefas da minha lista de afazeres simplesmente desapareceram. Neste vídeo apresentarei as ferramentas mais poderosas que conheço para transformar cada dia em uma etapa intencional rumo aos seus objetivos reais. Ensinarei como priorizar como um campeão, desenvolver hábitos vencedores, evitar armadilhas digitais e tornar-se o verdadeiro arquiteto do seu próprio tempo. E lembre-se de que, no final, passaremos para um segmento prático, em que lhe darei passos práticos para aumentar sua eficácia em apenas uma semana. Não vamos apenas ouvir, vamos agir. Então prepare-se, é hora de parar de deixar o tempo escapar. Minha resposta é sempre direta. O segredo não é fazer mais, mas fazer o que é mais importante. E por que esse princípio é tão
Importante hoje em dia, porque em um mundo repleto de opções, nosso maior desafio não é a falta de opções, é a falta de foco. Vamos começar com o primeiro princípio essencial, a regra de 3 tarefas principais por dia. Aprende a ver cada dia como uma pequena batalha pelo futuro. Em toda batalha, o que conta não é o número de golpes, mas a... Por isso que eu selecionava apenas 3 tarefas principais por dia, tarefas que realmente me faziam avançar em direção aos meus objetivos. Eu me perguntava, se eu realizar apenas essas 3 coisas, o dia de hoje será um sucesso? Eis o segredo, nossas mentes são atraídas pela complexidade, mas a verdadeira realização prospera na simplicidade. Concentrando-se em 3 tarefas significativas diariamente, você superará aqueles que dispersam sua energia em 20 tarefas triviais. Lembro-me do início de minha carreira, em que constantemente apagava incêndios, atendia telefonemas e corria de uma reunião para outra. Eu me sentia incrivelmente ocupado, mas meus grandes sonhos pareciam mais distantes do que nunca. Foi somente quando comecei a me perguntar, isso me aproxima do meu sonho, que comecei a realmente construir uma vida, e não apenas sobreviver a uma. Agora vamos ao segundo princípio, priorize pelo valor, não pela urgência. Hoje, todos vivemos em um mundo obcecado pelo urgente, mensagens piscando, prazos iminentes, exigências constantes de respostas imediatas. Dizer sim ao que importa é um sinal de maturidade, pois trata-se de reconhecer que o verdadeiro valor é encontrado no que perdura, não no que apenas exige atenção. Experimente o seguinte: faça uma lista de suas tarefas do dia e pergunte a si mesmo, para cada uma delas: será que vou me arrepender de não ter feito isso daqui a um ano? O terceiro princípio que quero compartilhar é o seguinte: o ritmo do seu dia é mais poderoso do que uma inspiração passageira. Muitas pessoas dizem, farei isso quando me sentir motivado. Mas se você esperar pela motivação, estará trabalhando por acaso, não por resultados. A inspiração é maravilhosa, mas o verdadeiro progresso vem do estabelecimento de um ritmo constante. Todas as manhãs, estabeleço uma rotina simples, 30 minutos de aprendizado, 2 horas de trabalho concentrado em meu projeto. Manhã principal, uma pequena pausa e, em seguida, outro bloco concentrado. Isso é especialmente crucial em nossa era digital, e encontrei que, em apenas 60 segundos, você pode alternar entre 3 aplicativos, assistir a 5 vídeos e receber 10 notificações. A capacidade de se concentrar em uma única tarefa é agora um verdadeiro superpoder. A única questão é, você conseguirá segurá-lo? Portanto, pare por um momento. Quais são as suas 3 tarefas mais importantes para hoje? Você está estruturando seu dia em torno do que realmente importa, ou apenas reagindo ao que parece urgente? Seu dia tem um ritmo que o ajuda a crescer, ou você está constantemente sendo jogado de um lado para o outro pelas prioridades dos outros? Lembre-se de que o gerenciamento genuíno do tempo não começa com um relógio, começa com sua mentalidade. Não é o tempo em si que molda nossas realizações, mas as escolhas que fazemos sobre como usá-lo. Certa vez, perguntei a um empresário muito bem-sucedido, qual é o seu principal segredo? Ele sorriu e disse, sei como estar onde estou. Na época não compreendi totalmente o que ele queria dizer, mas, com o passar do tempo, entendi. Em um mundo em que somos constantemente atraídos por mensagens, chamadas e notificações, a maior vantagem pertence àqueles que conseguem permanecer totalmente presentes. No passado, nosso desafio era a falta de recursos. Hoje, é a sobrecarga de ruídos. Não estamos apenas perdendo tempo, estamos perdendo clareza. Se quiser dominar seu tempo, você deve aprender a construir fortalezas de foco. A primeira chave é a regra das horas impenetráveis. O mesmo vale para sua atenção. Eu criei a regra de reservar pelo menos 2 horas por dia para um trabalho profundo e estratégico. Sem telefone, sem e-mail, sem mídias sociais, apenas eu e meu objetivo principal. Aqui está o verdadeiro teste. Você consegue passar 60 minutos sem verificar as mensagens, ou o hábito de buscar estímulos rápidos vencerá? Essa é uma batalha por sua capacidade de pensar profundamente e agir de forma decisiva. Lembro-me de como foi difícil no início, pois minha
Mente constantemente ansiava por distrações, e se algo importante acontecesse. Mas então comecei a me perguntar, o que é mais importante, meu sonho ou uma nova mensagem? E quer saber, meu sonho venceu. Somos bombardeados todos os dias por se não filtrarmos milhares de informações. Se não filtrarmos, nos afogamos. Desenvolvi uma regra simples. Antes de ler, responder ou assistir a qualquer coisa, eu pergunto: isso apoia meus objetivos? Se não, deixo para lá sem arrependimento. Eu sempre digo que os verdadeiros mestres do tempo não são aqueles que fazem tudo, são aqueles que escolhem deliberadamente o que não fazer. A terceira chave é estabelecer rituais matinais e noturnos. A qualidade do seu dia não é determinada apenas pelo que você faz durante ele, mas também pela forma como você o inicia e termina. Minhas manhãs nunca começavam com meu smartphone. Em vez disso, eu me perguntava, o que é realmente importante hoje? E escrevia a resposta à mão, sem distrações, sem pressa. Às vezes, uma única ação significativa supera uma dúzia de pequenas realizações. Ao adotar esses princípios e estratégias, você pode transformar sua relação com o tempo, recuperar seu foco e começar a construir uma vida que reflita seus verdadeiros valores e aspirações. Administrar seu tempo de forma eficaz na era digital não significa travar uma guerra contra a tecnologia, mas sim aprender a dirigir seu próprio barco, assumir o controle de seu fluxo de trabalho e recusar-se a permitir que notificações intermináveis ditem sua atenção. Você estabeleceu horários protegidos em que está inacessível? Você filtra ativamente o fluxo constante de informações ou permite que ele o sobrecarregue? Seu dia começa e termina com intenção ou se desenrola ao coro? Acaso? Lembre-se de que o tempo em si é imparcial. São suas escolhas que moldam sua história. Sempre me lembrei de que se você não assumir o controle do seu tempo, outra pessoa o fará. E, acredite, essa outra pessoa raramente tem os seus melhores interesses em mente. Uma das lições mais transformadoras que aprendi é enganosamente simples. A autodisciplina é a ponte entre querer algo e realmente alcançá-lo. Você pode sonhar alto, fazer planos e até mesmo dar os primeiros passos. Mas, sem autodisciplina, você se verá encalhado na praia, vendo as oportunidades se esvaírem. Sejamos honestos, o sucesso no gerenciamento do tempo não é uma questão de sorte ou mágica, mas sim de criar o hábito de tomar decisões conscientes, de acordar todas as manhãs e escolher o foco em vez da distração, de priorizar o essencial em vez do trivial e de agir em vez de procrastinar. A primeira pedra angular da autodisciplina é obter pequenas vitórias diárias. Muitas pessoas acreditam erroneamente que a disciplina tem a ver com grandes gestos. Acordar às 5 horas da manhã e trabalhar incansavelmente menos, mas a verdadeira força não está em um único esforço heróico, mas nas pequenas promessas que fazemos a nós mesmos todos os dias, e me certifico de seguir em frente, independentemente de como me sinto ou do que está acontecendo ao meu redor. Porque, convenhamos, a motivação é passageira, mas o hábito produz resultados. A segunda chave é gerenciar sua energia emocional. Nossas mentes são naturalmente inclinadas a evitar tarefas difíceis, sempre buscando o caminho de menor resistência. Quando você vence a procrastinação matinal e encara seus desafios mais difíceis de frente, começa a se transformar. Não porque o mundo muda, mas porque você muda. Você começa a confiar em si mesmo, e essa autoconfiança se torna a base da força genuína. O terceiro pilar é o princípio de se recusar a negociar consigo mesmo. Quantas vezes perdemos a batalha pelo modemore nosso tempo simplesmente porque nos permitimos adiar? Começarei em 1 hora. Só mais um pergaminho. Mais 5 minutos. Então começarei a trabalhar. Parece familiar? Se eu tivesse dado ouvidos ao meu procrastinador interno todas as 7 vezes, nunca teria discursado em palcos do mundo todo. A verdadeira liberdade vem quando você se eleva acima de seus impulsos imediatos, quando seus princípios superam suas emoções. Outra lição crucial: perdoe-se pelos deslizes, mas não dê desculpas. Também tive dias em que vacilei, mas, em vez de ficar pensando no fracasso ou adiando novamente, simplesmente disse a mim mesmo: tudo bem, Jim, comece de novo hoje.
Então deixe-me perguntar: você está pronto para começar a construir a verdadeira força, por meio de passos pequenos e consistentes? Você está preparado para desenvolver um nível de autodisciplina que não o deixará sacrificar suas metas de longo prazo em prol do conforto de curto prazo? Lembre-se de que as pessoas não fracassam por falta de tempo, elas fracassam por falta de disciplina. Observe atentamente sua vida. Reflita sobre aqueles momentos de escolha aparentemente insignificantes que, com o tempo, somam grandes resultados. Todas as vezes que você enfrenta uma tarefa difícil sem distrações, está construindo sua resiliência. Todas as noites, quando faz uma revisão honesta do seu dia, está refinando sua abordagem. Os grandes sonhos não são alcançados por meio de explosões de motivação. Eles são construídos sobre uma base de pequenas vitórias diárias. Seu futuro está em suas mãos, e cada farei isso agora o aproxima mais do que 1000 promessas de amanhã. Hoje, convido você a se juntar a mim em um exercício simples, mas poderoso, que o ajudará a ver onde está e para onde precisa ir em seguida. Vamos começar com uma autoavaliação direta. Imagine uma escala de 1 a 10, em que 1 significa que você é muito fraco em uma área, e 10 significa que você é um verdadeiro mestre. Com que eficiência utilizo meu tempo todos os dias? Você investe horas em trabalhos importantes ou deixa que as trivialidades drenem sua energia? 2. Com que consciência defino minhas prioridades? Você começa cada manhã sabendo o que é mais importante, ou simplesmente reage ao que aparece em seu caminho? 3. Consigo estabelecer e proteger horários de trabalho profundos? Você consegue estar totalmente presente em uma tarefa sem verificar as mensagens? 4. Com que frequência digo não a coisas que cometi não servem aos meus objetivos? É fácil para você escolher o importante em vez do meramente agradável? 5. Começo meu dia com clareza e propósito em vez de caos? Você tem um ritual matinal que o ajuda a se concentrar? 6. Eu termino o dia com reflexão, analisando o que deu certo e o que precisa ser melhorado. Você tem o hábito noturno de resumir o seu dia. 7. Eu protejo bem o meu foco das distrações digitais. Com que frequência você é desviado por notificações, feeds de notícias ou conversas ociosas? 8. Eu posso confiar em mim mesmo para cumprir meus planos, independentemente do meu humor? Você cumpre suas promessas a si mesmo? 9. Eu resisto bem à pressão de assuntos urgentes sem negligenciar os importantes. Estabeleço metas ambiciosas que me impulsionam a crescer, em vez de apenas sobreviver. Agora, revise suas pontuações. Onde você se classificou com a pontuação mais baixa? Essa é a sua principal área de crescimento no momento. Aqui está meu conselho: concentre seus esforços em melhorar apenas essa área na próxima semana. Não tente reformular tudo de uma vez. A maestria é alcançada por meio do foco, não do caos. Por exemplo, se o seu desafio for manter o foco, comprometa-se a ficar 2 horas por dia sem o telefone ou as mídias sociais, dedicando-se exclusivamente ao seu trabalho principal. Se a autodisciplina for o seu problema, implemente a regra de não negociar em pelo menos uma tarefa por dia. Escreva o seu plano em etapas claras, específicas e realizáveis para os próximos 7 dias. Lembre-se de que não é o que fazemos de vez em quando que molda a nossa vida, mas o que fazemos de forma consistente, dia após dia. Se você se sentir confortável, compartilhe seu plano com outra pessoa. A responsabilidade externa pode ser um poderoso motivador para a mudança. Você pode se surpreender com o progresso que pode fazer em apenas uma semana de esforço concentrado e disciplinado. E mais uma coisa: se quiser se aprofundar em seu crescimento pessoal e se conectar com outras pessoas na mesma jornada, eu o incentivo a dar mais um passo. Compartilhe seus resultados nos comentários abaixo deste vídeo. Escreva a pontuação que você atribuiu a si mesmo em sua área mais fraca, e descreva o plano de uma semana que estabeleceu para si mesmo. Quem sabe, seu comentário pode inspirar alguém a começar. Talvez, aqui mesmo, uma nova comunidade se forme, um grupo de pessoas determinadas a dominar seu tempo, em vez de deixar que o tempo as domine.
Melhor maneira de reforçar seu compromisso é compartilhá-lo com outras pessoas que também estão se esforçando para Magili-se crescer. O tempo é a própria vida, seus sonhos, sua liberdade, seu legado. Tudo que você espera alcançar é construído a partir dos blocos de construção do tempo. Eu sempre me lembro, você pode usar o tempo a seu favor ou deixá-lo escapar e destruir suas oportunidades. A escolha é sempre sua, e, hoje, essa escolha está diante de você. Neste vídeo, abordamos 3 ideias essenciais: concentrar-se no que realmente importa a cada dia, superar as distrações digitais e construir a autodisciplina como a base da realização. Mas todo esse insight é apenas uma história, a menos que você tome uma atitude. Eis o que sei com certeza: a ação traz clareza, aumenta a confiança e transforma sonhos em uma realidade. Não espere pelo momento certo, não dependa de motivação externa e não deixe seu poder para amanhã. O amanhã é apenas uma ilusão. O que você tem é o hoje e as decisões que toma agora. Essas pequenas vitórias, acumuladas ao longo do tempo, mudarão sua vida para sempre. Eu sempre disse, o sucesso não é um evento, é um modo de vida. Seu tempo é seu bem mais valioso. A partir deste momento, proteja-o como faria com seu maior tesouro. Invista-o em seus sonhos, defenda-o de distrações e construa seu futuro com intenção, dia após dia, tijolo por tijolo. Porque a vida não espera que você esteja pronto. O tempo passa, inevitavelmente. Tenha em mente o que estou lhe dizendo. Viver uma vida excelente é resultado de fazer consistentemente as pequenas escolhas certas, dia após dia. Comece por você mesmo e permita que essa mudança comece hoje mesmo.